Fala galera, tá começando mais um Faladrinho, um vídeo sem programação nenhum, um vídeo de última hora. Vou lançar ele sequinho aqui, sem muita edição, porque hoje amanhecemos essa terça-feira com uma bomba. Um grande insider americano, ele lançou o que seria a sinopse, o que seria o plot principal dos filmes Vingadores Dinastia Kang e Vingadores Guerra Secreta. Então, pra quem é novo no canal, eu sou Adriel Villa, aqui nesse canal nós falamos sobre cultura pop, filmes, séries e muito mais. E se você quer ver essa sinopse, a gente vai conversar aqui. Se isso tem um pouco de pé na verdade, então fica aí que depois da vinheta a gente vai bater um papo. Para onde estamos indo? O melhor lugar da Terra. Então galera, bora falar de coisa boa, bora falar de Marvel, bora falar de Vingadores, que eu sei que todo mundo tá com saudade dos nossos heróis, porque não é uma sinopse oficial, mas é sim, tem um pouquinho de pé na verdade ali que a gente vai debater aqui agora. Ah, vamos nessa! Não a sinopse oficial, mas basicamente o que esses dois filmes se tratariam. E eu vou comentar um pouco aqui com vocês essas duas coisas, porque ele fala muito sobre a formação dos Vingadores em um, a formação dos Vingadores em outro. Algumas batalhas que seria mostrado. Queria lembrar pra vocês que essa semana estreia Loki. E fique de olho aqui no canal, porque vai ter surpresas aqui, vai ter vídeos aqui. Loki estreia no final dessa semana e eu já digo pra vocês que vai ser muito importante vocês assistirem essa série para entender o futuro do universo Marvel daqui pra frente. Então bora falar sobre isso aqui, bora entrar direto aqui pra gente dar uma olhada. O My Time Town Hello, que esse perfil fala muitas coisas sobre a Marvel. Outro dia também ele falou que o Wolverine não estaria na primeira formação dos X-Men que a Marvel quer colocar nos cinemas. Eu diria, gente, que esse tipo de rumor falando sobre os filmes X-Men, sobre a história real dos filmes dos X-Men, está muito longe. A gente tá agora aqui em 2023 e esse 27 e 28 vai chegar o Guerra Secreta e o Dinastia Kang. E o primeiro filme dos X-Men mesmo vai chegar lá depois de Guerra Secreta, lá pra 2030. Então eu acho que tudo pode mudar até lá, ninguém sabe o que vai acontecer. E não seria tão errado você não colocar o Wolverine na primeira formação dos X-Men. Ele pode chegar depois, no segundo filme, como um plot para o segundo filme, como a gente já viu acontecendo em vários outros filmes dos mutantes. Então vamos lá, o My Time Town Hello tá aqui, ó. O que ele diz? Dinastia Kang, equipe 616 dos Vingadores luta contra o Conselho dos Kangs e perde. 616 é o universo principal, o regular, do que a gente conhece já, da Capitão América, Homem de Ferro lá, o Tom Holland, tudo que aconteceu já na saga do infinito. E aí a grande questão aqui é, quem seria esses Vingadores? Mas vamos lá, Guerra Secreta ele diz o seguinte: a TVA envia uma equipe de Vingadores multiversais que eles recrutaram secretamente, liderados pelo Homem-Aranha de Tobey Maguire, o Wolverine de Hugh Jackman e o Deadpool de Ryan Reynolds, para salvar os 616 Vingadores e derrotar os Kangs de uma vez por todas. O que seria uma repetição, talvez, do que a gente já viu na saga do infinito. Você tem uma batalha contra o vilão e perder no primeiro filme, e aí ganhar no segundo filme com mais Vingadores, viajar pelo multiverso de novo. Seria uma repetição muito direta do que a gente já viu no Guerra Infinita e no Endgame. Gente, esse tipo de sinopse, eu mesmo faria ela que lançava na internet. Quer dizer que isso é mentira? Não, mas não tô dizendo que isso é mentira. Mas isso parece muito uma fanfic da fanfic da fanfic. Mas se você parar pra pensar, Sem Volta Pra Casa é uma fanfic. Se você parar pra pensar, Endgame é outra fanfic. Então, só que o problema não é você ter um filme, uma trama que é baseada, que parece uma fanfic. Mas porque a gente já tá vivendo em um universo de fanfic há muito tempo. A questão é que é a história ser bem contada. E aí eu vou falar algumas coisas aqui pra vocês, o que eu acho disso aqui. Equipe dos Vingadores 616 luta contra o Conselho dos Kangs e perde. Primeiro, quem são esses Vingadores? Por que Guerra Infinita, o primeiro Vingadores, qualquer filme de equipe, qualquer grande filme, assim, evento funciona. Não é só pela questão da nostalgia de todo mundo tá ali, pelo filme ser divertido como um capítulo. Como, por exemplo, assim, A Era de Ultron, Guerra Civil, filmes que são divertidos independente da conexão que você tem com os personagens. O grande negócio com Vingadores é que você precisa gostar desses personagens. O fato que não existe Vingadores hoje.
Não existe Vingadores. Você não sabe quem são os Vingadores. Então, o que pode vir a acontecer é que no Capitão América do ano que vem, você vê o Capitão América do Sam Wilson ir lá e fazer os novos Vingadores. Porque eles não existem. E isso está sendo falado o tempo inteiro. Então, para um filme que, em teoria, vai chegar em 2025, 2026, você ter Dinastia Kang e você já ter os novos Vingadores de novo... Mas quem são esses caras? Por que eu vou me importar com esses caras? Esse pra mim é o grande problema aqui. Então você vai juntar quem? O Sam Wilson, o Shang-Chi, a Miss Marvel, toda essa galera que tá ali. Existe conexão e história suficiente pra gente chegar no filme evento e você fala assim, putz, eu realmente me importo com esses caras aqui? Minha resposta pra isso hoje é não. Isso pode mudar? Pode. Porque a gente vai ter que ter algo nos filmes até lá. Você tem que ter Doutor Estranho 3, você tem que ter... Vai ter Capitão América 2, a gente vai ver o Thunderbolts, a gente vai ver o Quarteto Fantástico. Tem bastante coisa pra acontecer até lá. Então, até que isso tudo aconteça, a gente precisa ter uma boa construção de história para esse filme. Hoje, não existe. E aí a gente passa para o Guerras Secretas, né? Que você coloca a TVA como esse grande instituto do multiverso. Isso pra mim é certíssimo. Você apresentou o conceito da TVA na série do Loki, que é muito importante. Você entende que ela é a instituição que o King criou para que as coisas fossem controladas. Então eu acho isso muito bom. Então na segunda temporada de Loki isso vai ficar ainda mais claro. Mas eu acho isso aqui muito interessante. Mas o problema pra mim é o seguinte, você vai criar Vingadores multiversais que eles recrutam secretamente, liderados pelo Homem-Aranha e Tobey Maguire, pelo Hugh Jackman e o Deadpool do Ryan Reynolds. Tá. Se você me acompanha aqui no canal há muito tempo, eu já falei isso algumas vezes já. O Guerras Secretas tem que ser sobre todos os universos da Marvel. Fox, Sony, televisão, cinema, MCU, todo mundo. Sempre falei isso aqui no canal. Tem o mesmo problema que eu falei de Vingadores Dinastia Kang, que é de você se conectar com todos os personagens, que no caso seriam os personagens do 616, do 66, que é o do primeiro filme. Mas Tobey Maguire e Hugh Jackman, e aí eventualmente o Andrew Garfield, e aí eventualmente o Blade do Wesley Snipes, eventualmente o Demolidor do Ben Affleck, essa galera aí não importa, não importa. Porque esses caras vão aparecer lá na conexão imediata. Por quê? Porque a nostalgia é o veículo de conexão desses caras. É a mesma coisa que aconteceu de Volta Pra Casa. Mas por que Sem Volta Pra Casa funciona? Porque ele é um filme sobre o fim do desenvolvimento do Tom Holland. Por isso que esse filme funciona. Porque Guerra Infinita e Endgame funciona. Porque eles são o pico de uma grande narrativa do Capitão América e do Homem de Ferro. O Guerra Infinita é sobre todos os medos dele se transformando e se materializando através do Thanos. E o Endgame é sobre todas as esperanças dele se materializando no Capitão América e no Homem de Ferro. Isso faz com que esse filme extrapolem a questão da nostalgia. A nostalgia é a base para todos eles, mesmo pro Guerra Infinita e pro Endgame. É base para isso, você falar, eu sou Homem de Ferro, você resgata o negócio de 10 anos atrás. É tudo sobre nostalgia. Por isso que tem como o público se conectar com o Tobey Maguire do Hugh Jackman e o Deadpool. Porque isso é claro pra mim. O problema é como é que você vai construir essa história até lá. Como que você convence as pessoas que aquilo ali vai ser um evento tão legal quanto o Endgame e o Ultimato. E o mais importante, como isso vai celebrar um gênero que já tem 25 e 30 anos do ápice até lá. Esse é o ponto principal. E pra mim, parte dos Vingadores do 66. Porque eles são os que mais terão filme. Eles não são base para fanservice o tempo inteiro. O Deadpool, que agora o 3, é um filme baseado em fanservice. O Sem Volta Pra Casa foi baseado em fanservice. É isso. Esses filmes são isso. Não quer dizer o que é ruim. Não. Longe disso. Mas a base deles são pra isso. O Capitão América 4, a nova Ordem Mundial, o Brave New World, ele não é baseado em fanservice. Ele é baseado em uma história sobre aquele capitão. Que provavelmente eles vão colocar alguns Vingadores pra aparecer depois ali. O Thunderbolts não é um fanservice. É aí que tá o desafio. O desafio da Marvel é voltar a falar dos Vingadores 66. Acabou uma fase dos Vingadores. A primeira era dos Vingadores acabou. E como você constrói essa segunda? Essa segunda tem que usar a Guerras Secretas, tem que usar o Tobey Maguire, tem que usar o Hugh Jackman, tem que usar o Homem-Aranha como um boost pra tudo. E não isso ser a base. Mas eu digo com tranquilidade
quem tem que aparecer no cartaz do Guerra Secreta é o Tobey Maguire e o Hugh Jackman. Não tenho a menor dúvida disso. Não tenho a menor dúvida disso. Mas só que você tem que ter uma história de estofo suficiente para todo mundo assistir até lá. Esse pra mim é um grande desafio. E eu falo pra vocês uma coisa tranquila, muito de boa. Eu tenho quase certeza que esses roteiros não estão ainda escritos. E claro que eles já estão em desenvolvimento, obviamente. Mas lembre-se, o Jeff Walter foi demitido e o Michael Walter também não está mais trabalhando com esses filmes. Desde, sei lá, do começo desse ano, principalmente com o fracasso de Quantumania. Então, vai mudar. Vai mudar, eu acho, com o foco dos Vingadores meio-meia. Essa é a minha aposta e eu acho que vai ser o que fará esse filme funcionar. O multiverso dá pra vocês a liberdade de você fazer tudo isso. De você falar sobre tudo isso. De você meter gente a dar com pau lá dentro. Lá ele. E você brincar com a ideia de dar fanservice do que é Vingadores. Mas só que você precisa de conexão com os personagens para que isso funcione. E a Marvel falha nisso hoje no universo principal. Isso falha porque são personagens que estão começando. E a Marvel infestou de série a parada. Séries boas, séries ruins. E você dispersou a atenção. Tem 200 personagens. E pode ter muito mais personagens legais ali no meio. Mas se tiver muita opção, você acaba sem olhar pra nenhum deles. Então esse plot, Vingadores contra aqui, perde ali, salva lá, eu acho meio besta. Mas simplicidade não é um problema. Eu acho que o problema é o desenvolvimento. Eu acho que o problema é o desenvolvimento, como esses personagens vão estar ali. O fato de ser o multiverso e usar essas cartadas de Hugh Jackman e Tobey Maguire, eu acho certíssimo. Eu acho que é o conceito correto. Não acho que é desespero, não acho nada. É o correto. Tem que usar. O problema é se for ruim. Mas tem que usar. Então, qual é a sua opinião? Escreve para mim nos comentários, bora bater um papo, bora ter uma discussão sadia. Não se esquece de se inscrever no canal, curte o vídeo, compartilha com seu amigo. Até a próxima, valeu!